mensagem da Luana Sorato. Já conhecia ela? Não conhecia. Não conhecia nada de Open Finance, Mas na ali, época, Open Bank. Você foi ouvir de fintech e Open Finance tudo nesse momento, né? Nesse momento, exatamente. E aí a Luana me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou assim: Oi, Carla, gostei do teu perfil. Tô precisando... Ela já te falou de onde ela te achou? LinkedIn. E aí ela falou assim, eu preciso de uma dupla para trabalhar aqui comigo. E é um projeto que eu não vou conseguir te explicar direito o que é, a gente vai ter que bater um papo. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar. E a Lu morava perto lá, né? A Luana é de Criciúma, Santa Catarina, perto Bom, também, é bem mais, perto de Florianópolis. mais perto que Volta Redonda de lá, mas Sim, ela é catarinense. E aí a gente conversou e eu falei, cara, isso é um projeto muito grande, muito legal. E aí eu decidi ir trabalhar na BFintex com a Luana na época. Aí ela falou, vem que a piscina tá quente, pula aí. Foi bem isso. Eu falei, não entendi direito o que é. Mas parece legal. Mas parece ótimo. E voltar a trabalhar para São Paulo, que eu tenho um carinho enorme por São Paulo e a correria tal das coisas, assim, isso ainda, né, às vezes me encanta. E aí eu falei, tá bom, então eu vou aceitar esse desafio. Fui trabalhar com a Luana e aí vim parar aqui no mundo Open. Que legal. E trabalhando remoto. Então eu não tinha contato com muitas pessoas, só que sempre virtualmente. E ali as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu comecei a entender o que de fato era comunidade no Febrabantec do ano passado. Que eu materializei o que eram as pessoas, as empresas onde elas trabalhavam e tudo mais. E eu fui entender o que era o ecossistema. Então eu de fato materializei ali, né? Então eu trabalho na BFintex desde o ano passado, sou contratada da BFintex. Mas eu trabalho para a cadeira 2.3, que é a BFintex mais a ABCD. E eu faço a liderança dos grupos técnicos, né? Dos grupos técnicos de Open Finance. E ali aprendi a ter contato com todas as fintechs do país, ou grande parte, né, das fintechs do país, e fui entendendo de fato o que é o mercado das fintechs, para onde elas querem ir, quais os interesses delas, né? E aí... a nossa cadeira 2.3, para quem não sabe, existem 6 cadeiras, né, trabalhando São, no juntas. final do dia, as cadeiras definem se as propostas vão seguir ou não, o que vai ser levado à frente, vota a favor, contra, para fechar uma proposta ali, né? Os grupos de trabalho, eles servem para que sejam definidas as especificações de quaisquer áreas de Open Finance e que aquilo ali vai ser aprovado tanto pelas cadeiras quanto pelo Conselho Deliberativo e Banco Central. Então, tudo passa, né, as propostas elas se iniciam dentro dos grupos técnicos. Pode ter caso de todo mundo aprovar e o Bacen falar, não, pessoal, acho que não é... Poderia. Também... Poderia. O Bacen, ele é independente nisso, Sim. Ele participa de todas as reuniões de grupos técnicos, eles acompanham, ou a grande maioria das reuniões. O regulador acompanha tudo que a gente está fazendo, eles nos dão alguns direcionamentos ali durante as reuniões, mas a gente pode sim passar por uma deliberação onde todos aprovaram e o Banco Central, por algum motivo, acha que não é o momento ainda, vamos avaliar depois, sim. Ou não colocar aquilo para frente. Mas essa é uma forma de governança que eu já li algumas coisas, o pessoal entende que é uma boa referência, assim, porque tem a participação de todo mundo. Pode ser que existe espaço para melhoria, acho que sempre tem, mas tem ali todo mundo, você consegue fazer discussões. Talvez seja um pouco mais lento, porque você tem que chegar ali nessas decisões, mas é o único jeito de falar com todo mundo né? Senão você teria decisões muito míopes, né? Você ter pontos que não iam ser discutidos e tal. E é uma referência bem legal, assim, de como seguir mesmo, assim, de governança e tal. Então, acho que é um negócio... algo que a gente criou aqui dentro que é bem interessante. Assim. Com certeza. É uma forma da gente definir regras, definir para onde o mercado está indo com visões muito diferentes. Então, a gente tem ali grandes bancos, a gente tem cooperativas de crédito, a gente tem empresas de meios de pagamento, tem as fintechs, e é o olhar de cada uma delas que está entrando ali naquelas propostas. Sim. Muita coisa, todo mundo está com o mesmo interesse ou tem a mesma visão de mercado e são tranquilas de a gente criar uma proposta e aprová-la.
E outros assuntos são bem polêmicos. Então, certas cadeiras pensam de uma forma, outras pensam de outro. E ali a ideia é como que a gente vai agregar os interesses de todos aqui dentro dessa proposta. Ou talvez fasear, né? Primeiro a gente começa fazendo dessa forma, a forma A, e aí a gente tenta escalar num outro momento para fazer da forma B. Mas os grupos de trabalho realmente dá muito trabalho. Me encanta, assim, as pessoas que participam, porque elas têm normalmente seu trabalho dentro das suas empresas, das empresas onde elas são contratadas, tem todo um trabalho lá, e o trabalho do GT, ele é voluntário, né? Algumas instituições são obrigatórias, mas as pessoas que estão trabalhando ali, elas estão voluntárias e tendo que dar tudo de si ali para emplacar as propostas. É, né? difícil pra caramba. Eu mesmo já não dei conta, porque assim, na minha visão, beleza, você pode ir lá e ficar ouvindo, e você pode participar com baixa energia e vai ser ruim. Sim. Só que para participar mesmo e entrar de cabeça, etc., demanda tempo mesmo, assim. Acho que não é... Ah, beleza, tem 2 horas de reunião, 3 horas por semana, mas, cara, tem toda a preparação, tem as referências, tem que ser... para você montar uma boa proposta e pensar tudo que você falou aqui, né? Ah, vamos tentar combinar esses interesses. Pô, isso aí você vai gastar massa cinzenta, né? Não tem como... Com certeza. E para montar propostas, a gente tem que ter argumentos. Sim, Então, sim. a gente não pode chegar numa reunião do GT e falar assim, cadeira X não quer que seja opção A, que está proposta ali, porque a gente não quer. Simplesmente porque a gente não quer. Não tem como. Então, por que a gente acredita que a opção A não é boa? Por argumentos A, B, C e D. E aí todos vão ouvir, todos vão entender. Então, é sempre assim. A gente precisa de estudo. Muitos GTs ou assuntos não necessariamente precisam desse estudo prévio. São assuntos que são mais fáceis de tomar decisão ali no momento da reunião, mas outros, como especificações, por exemplo, que temos 3 GTs especificações, precisa de estudo offline. Sim. Precisa de estudo offline. E o que eu costumo dizer, assim, eu faço o onboarding de todo mundo que entra, né, para participar dos GTs ali pela 2.3. Já bota o terror na galera, já. Não terror, mas assim, o que eu tento passar pro pessoal? Gente, não é para ser bonito. Porque muita gente quer entrar no GT pelo hype. Porque, não, é legal, tá no GT, eu vou ganhar um certificado de participação para postar no LinkedIn depois. Muita gente quer participar por isso. Não, o negócio... Né? E assim, gente, não não sabia façam que tinha, isso. eu não sabia que tinha isso, não. Tem sim, tem o hype de estar no Open Finance e ganhar um certificado. E assim, tudo bem, porque eu amei receber o meu certificado, tá? E eu acho que é bem interessante para todo mundo. Só que assim, de fato, contribuir. A gente precisa de pessoas que estejam nos GTs, que estejam, de fato, compartilhando visões. O ser humano é engraçado, cara. A gente precisa de pessoas que estejam, de fato, trazendo benefícios para dentro do GT. Se a gente pensar assim, são 6 cadeiras, cada uma tem 5 membros, uma média de 30 pessoas ali participando. Em cada GT, normalmente, falam, no máximo, 5 pessoas são quem conversam de fato. E isso é muito trabalho. Aí eu entro, assim, o que era... Me deixava desanimado, às vezes, assim, eu entro lá... Assim, eu sou do time da câmera aberta, então eu já entro no negócio da geral de câmera fechada. Aí eu já falo, eu não vou abrir a minha, que eu vou ser o estranho aqui. E aí fica uma sensação de, pô, fala ou não fala e tal, enfim. Mas tinha essa questão da preparação. Então, realmente, se você não priorizar, é impossível. Então, pra mim, assim, não funcionou. Não consegui fazer mesmo. E eu até queria te perguntar, assim... Primeiro, qual GT que você não tá indo hoje pra gente gravar essa conversa aqui? Olha, eu já fui em muitos GT. Gente, eu fui até cobrir férias de GT Arquitetura, que pra mim é um dos mais difíceis. Fui cobrir um mês de férias de GT briga Arquitetura. De faca. Eu queria te perguntar, assim, de todos esses GTs, o que é diferente em cada um deles? Forma de trabalhar, discussão, perfil do pessoal muda muito? Porque me parece quase que... sei lá, você tá entrando em grupos completamente diferentes ali, né? A governança é a mesma para todos, a estrutura, a quantidade de participantes, a quantidade de coordenadores. Hoje são 3 pessoas na coordenação em todos os GTs. 3 vagas, né, de coordenação, 1 coordenador e 2 vice-coordenadores. Eu sou coordenadora do grupo de UX e vice do GT de comunicação.
Para mim, o GT de UX foi divisor de águas, porque, de fato, eu estou entendendo as jornadas ali. E assim, para mim, a dificuldade é, na posição em que eu estou hoje, eu não trabalho com produto. Então, eu sempre fui apaixonada por produto, trabalhando, de fato, na concepção, tanto no marketing, na comunicação, no CS, no desenvolvimento de produtos. E eu vim trabalhar agora numa posição onde a gente está criando as regras para as instituições implementarem seus produtos. Então, eu não tenho um ambiente onde eu entre no diretório e tenha a minha instituição cadastrada para eu entender como funciona o diretório. Eu não tenho as minhas APIs, né? Então, eu não tenho essa visão de produto no detalhe como as instituições de fato têm. Então, o grupo de experiência do usuário, para mim, está sendo muito importante porque eu estou aprendendo, de fato, as regras, o guia de experiência, as jornadas de fato. Então, está sendo um grupo assim, que eu entendo que eu estou mais aprendendo, onde eu consegui aprender mais. E o restante dos grupos tem perfis diferentes, sim. Especificações é super técnico, são de fato desenvolvedores, engenheiros de software definindo APIs, campos, obrigatoriedade né, de campos ali. Então, é tudo muito específico. Tempo de compartilhamento ali dos dados entre as APIs. Então, é muito técnico. O grupo de segurança, por exemplo, para mim, é o mais sério de todos. Sério assim, digo, não com seriedade, mas onde o pessoal é mais fechado. Normalmente é um perfil de pessoas mais fechadas, onde os coordenadores falam mais, o pessoal é muito técnico, muita gente muito boa, super inteligente ali, de fato domina muito o assunto, só que é um grupo que o pessoal não conversa muito. Então, mas rola uns crossover assim entre grupos e o quão válido é, tipo assim, você soltar pessoas que não sabem nada de segurança, lá no de segurança, meio que pra trazer um contraditório, trazer coisa diferente. Mas que tava no outro grupo, tá? Não tô dizendo vou pegar um louco na rua e soltar lá. Mas eu digo assim, pô, de repente a pessoa tá mais no de UX, mas ela não entende todos os passos de segurança, mas de repente o input que ela dá pode mudar a linha da discussão, não sei. Sim, a gente normalmente já tem essas reuniões que são entre GTs. Então, se segurança está tratando... aliás, experiência do usuário vai propor alguma alteração de jornada, mas a gente não sabe se é seguro. Temos que ir lá apresentar para o GT Segurança e eles vão dar ali a opinião deles sobre isso, se é viável ou não e etc. Então, já existem essas trocas ali entre os GTs. Mas, assim, sobre isso de um participante que está num GT e ele quer ir para outro, vai muito da vontade da pessoa. Então, se a pessoa chega em mim e fala, Carla, eu tô aqui em experiência do usuário, mas eu tô estudando segurança, eu quero entender sobre segurança de Open Finance, tudo bem? Eu falo, cara, se você quer mesmo, se você tá a fim de aprender e vai contribuir, pode ir, não tem problema nenhum. Legal. Então, assim, pra mim, eu preciso de pessoas, né? Eu recruto pessoas que, de fato, vão agregar o trabalho. Então, se for participante que vai entrar, vai só ouvir, vai levar aquela especificação para dentro de casa e não vai trazer o retorno para dentro do GT... Para mim não funciona, para nós não funciona. Então, eu tenho todo um trabalho de mensalmente avaliar tanto a presença das pessoas dentro do GT, presença, né, de contagem de faltas mesmo, sim, como de desempenho, porque a gente trabalha muito ali, engajamento. Né? A gente trabalha muito com o WhatsApp, como são várias instituições diferentes. Nossa ferramenta de trabalho é o WhatsApp. Quem está contribuindo, tirando dúvidas, quem está contribuindo com as propostas offline. Então, assim... eu tenho todo um trabalho de fazer o acompanhamento das pessoas e de ter participantes que realmente estão engajando ali a linha de pensamento que a gente quer seguir. E uma coisa assim, interessante sobre a cadeira 2.3 é que nós temos sempre... nós temos uma missão interna de ser inovadores, de tentar trazer os cronogramas para serem realizados em menos tempo, para tentar abrir mais as portas do mercado. Vamos lá, né? Se não vier... Enfim. Se não vier das fintechs, né? Digo assim, pô, se a fintech não defender isso, pô, o mundo pode acabar, entendeu? É algo que deveria... Óbvio, pode vir de outras cadeiras também, mas a fintech, por natureza, já tem essa proposta de provocar o mercado, de tentar aumentar a competição e ser inovador, etc. Exatamente. Então, a visão assim da nossa cadeira, normalmente,
Algumas pessoas devem observar bastante isso. Não, lá vem a 2.3 Lá vem maluquice. querer mexer nas coisas, querer impactar aqui de alguma forma. Mas é o que a gente precisa, é a nossa linha de pensamento, né? De conseguir mergulhar mais no mercado. Então, a gente tem ali, espera-se, né? Espera-se da 2.3 que a gente, de fato, tente acelerar as coisas, tenha propostas com coisas mais inovadoras e tudo mais. Então, eu fico ali numa posição de tanto acompanhar os GTs, eu tenho um acompanhamento, não de participando de todos eles, mas acompanhando as deliberações, né, de todos eles, vendo se as pessoas estão participando, se tudo está sendo votado de acordo com o que realmente a gente... a nossa estratégia, né, tá indicando. Acabo participando de alguns ali mais diariamente, de UX, como eu comentei, de comunicação. Mas eu tenho também todo um papel que vem para a parte estratégica e política da coisa. Eu fico no meio de uma visão que o operacional está ali abaixo, né, são o pessoal dos GTs, e eu tenho os conselheiros aqui com a gente, os interesses das associações e o conselho deliberativo. Então, eu acabo participando das reuniões de conselho, o pessoal do secretariado é bem envolvido com isso, né? O pessoal da Chicago, na organização de tudo isso para nós. Mas eu tenho sempre que ter um viés um pouco técnico das coisas para ver se tudo está andando como a gente imagina. Sim. Mas eu tenho todo um político estratégico aqui de fazer alianças com outras cadeiras para a gente conseguir ter mais força para seguir ali numa linha de pensamento. O que os nossos conselheiros estão indicando para ser feito, né? Muitas vezes a gente vê dentro dos grupos técnicos, isso de todas as cadeiras, tá? Os técnicos comentando que a melhor solução entre A e B, por exemplo, é a A. Os técnicos avaliando ali estão dizendo que a A. Chega no conselho deliberativo, o conselheiro diz, não, a gente vai na B. Então, estratégia daquela associação seguir por uma outra linha de pensamento. Ou então, quantas vezes já aconteceu também, a gente... somos amigos nos bastidores ali, né? Tenho amigos de outras cadeiras e a pessoa me manda assim no WhatsApp, Carla, eu tô indo na A, mas eu queria ir na B. Eu sei que você tá votando na B, e a B eu concordo com ela também. Mas a minha cadeira, infelizmente, não vai na B. Eu tenho que ir pela A.